Os pais que abusavam de seus filhos. Por favor, se inscreva no canal para que assim que o vídeo novo seja lançado, você tenha acesso a ele. David e Louise Turpin abusaram de todos os seus 13 filhos durante muitos anos até que uma de suas filhas finalmente conseguiu escapar. O casal isolou seus filhos do mundo e trancaram eles dentro de casa por vários anos. Por causa disso, a mídia acabou apelidando a casa deles de Casa dos Horrores. Para se ter uma noção, algumas das crianças eram tão isoladas que não faziam ideia do que era medicina ou polícia quando foram libertadas do confinamento. A infância de Louise foi abusiva e tóxica. Sua mãe vendia ela e suas irmãs regularmente para um pedófilo rico que abusava delas. A irmã de Louise, Teresa, relatou que elas imploraram para que a mãe não as levasse até ele, mas não adiantava. O que Louise fez com seus filhos foi um choque para Teresa, porque ela considerava a irmã uma boa menina que nunca tinha bebido ou usado drogas. Teresa praticamente não tinha um relacionamento com seus sobrinhos. Ela só conheceu os 4 mais velhos pessoalmente uma vez e falou com os demais por uma chamada de vídeo. Ela disse que nunca imaginou que a irmã estivesse abusando de seus próprios filhos e que Louise frequentemente inventava desculpas para não fazer videochamada com a irmã. Porém, para outra irmã de Louise, Elizabeth, a notícia não era tão chocante. O livro de Elizabeth é cheio de várias alegações preocupantes a respeito de Louise. Ela afirmou que, de fato, elas eram abusadas sexualmente de forma contínua e que Louise teria começado a praticar bruxaria quando se tornou adulta e era alcoólatra. O livro descreve como era o lar infeliz em que elas moraram, dentre outras coisas. Outro fato bizarro é que se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve aí e curta o vídeo. David teve uma infância e uma carreira inicial que pareciam promissoras. Ele estudou engenharia da computação e trabalhou na área em 2 empresas importantes até se aposentar em 2012. As pessoas o consideravam um adolescente estudioso e ocupado. Depois, David conheceu Louise e após um tempo, quando David tinha 24 anos e Louise 16, os dois fugiram juntos e foram até o Texas antes que os pais de Louise obrigassem o casal a voltar para casa. O pai de Louise era um pastor e queria que os dois voltassem para realizar uma cerimônia de casamento adequada. Os dois voltaram e tiveram um pequeno casamento íntimo na igreja com apenas as 2 famílias e retornaram ao Texas. O casal teve vários filhos, especificamente 10 filhas e 3 filhos. Em 2007, eles mudaram 10 de seus filhos para um trailer isolado na propriedade deles, pegaram os mais novos e deixaram o restante das crianças se virarem sozinhas. De vez em quando, eles levavam mantimentos para seus filhos, mas não era o suficiente para alimentar todos. Após alguns anos, o pai de Louise se aposentou em 2012 e quis ir visitá-la, mas ela disse que ele não fosse até lá. David e Louise já moravam na Califórnia quando o pai de Louise faleceu. Tanto o pai quanto a mãe de Louise, antes de falecerem, pediram para que ela fosse vê-los, mas ela não quis e não compareceu aos seus funerais. Mas David compareceu às 2 cerimônias. As coisas começaram a complicar para o casal e houve um pedido de falência em 2011 por causa de dívidas de cartão de crédito. Em 2014, os Turpin se mudaram para a Califórnia. Os vizinhos comentavam que as crianças ficavam em silêncio, a menos que falassem com elas, pulavam em vez de andar e pareciam desnutridas e pálidas. Apesar disso, as crianças não passaram todo o tempo em cativeiro. Louise era dona de casa e responsável pela educação de seus 13 filhos, e esse estilo de vida continuou por muitos anos até que em janeiro de 2018, sua filha de 17 anos, Jordan, denunciou tudo. Ela pulou de uma janela e ligou para a polícia implorando para que eles salvassem seus irmãos, mas as crianças já planejavam escapar dos pais havia mais de 2 anos. Depois disso, as autoridades foram até a casa da família. Quando os policiais entraram na propriedade, eles encontraram as crianças tão desnutridas que não conseguiram perceber que uma das filhas, que tinha 29 anos, realmente era uma pessoa adulta. Ela era a filha mais velha do casal Turpin, mas estava muito desnutrida e doente. Ela pesava apenas cerca de 37 quilos. Na verdade, eles achavam que todas as crianças tinham menos de 18 anos, sendo que, na verdade, 7 deles já tinham mais de 18. Nos carpetes da casa haviam fezes, pois o casal nem sempre deixava seus filhos utilizarem o banheiro. Eles frequentemente deixavam os filhos acorrentados ou amarrados em suas camas. Havia animais de estimação mortos e comida mofada. Uma criança estava acorrentada a uma cama há semanas e outras 2 pouco antes da polícia chegar. As crianças Turpin eram alimentadas apenas uma vez por dia e tinham direito a um banho por ano.
A criança de 12 anos tinha circunferência do braço equivalente à de um bebê de 4 meses. David e Louise se declararam culpados de 14 acusações criminais para evitar um possível julgamento. Eles foram acusados de tortura, cárcere privado, dentre outras acusações. O casal foi condenado à prisão perpétua. Os promotores do caso descreveram quão traumatizadas as crianças Turpin estavam e que seu comprometimento cognitivo e danos nervosos provavelmente afetarão elas pelo resto de suas vidas. As crianças passaram cerca de 2 meses no hospital, já que estavam com diversos problemas como danos cardíacos devido à falta de nutrientes, deficiências cognitivas, entre outras. Depois disso, as 6 menores foram colocadas em 2 lares adotivos. Em outubro de 2019, 5 das crianças mais novas foram adotadas por uma família abusiva. Eles batiam nas crianças com vários objetos e de diferentes formas forçaram elas a comerem excessivamente e depois comer seu próprio vômito. O pai adotivo também abusava sexualmente das crianças. Depois de um tempo, a família adotiva foi presa por esses abusos. Além de terem sido negligenciadas a vida toda por seus pais, as crianças Turpin também foram negligenciadas pelo serviço social. Em uma entrevista, Jordan, que denunciou seus pais, relatou que foi liberado de seu lar adotivo sem nenhuma espécie de assistência. A agência de assistência social colocou os irmãos em lares em que houveram mais abusos. Jennifer Turpin, a filha mais velha da família, se casou em outubro de 2024 numa cerimônia gótica e compartilhou esse momento em suas redes sociais. Os irmãos dela estavam lá para apoiá-la também. Apesar dos horrores a que foram submetidos, ou talvez por causa deles, os irmãos Turpin têm um vínculo muito forte. Jordan, em entrevista, já falou que todos eles cuidam uns dos outros e são muito próximos. Ela também já falou que quer se tornar uma palestrante motivacional e que sonha em escrever livros e quer usar a sua influência para melhorar o sistema de assistência social. Se você sabe de algum caso que gostaria de ver aqui no canal, é só comentar aqui embaixo ou em uma de nossas redes sociais. Para quem se interessou pelo caso de hoje e quer saber mais sobre, recomendo que leiam matérias. Além disso, recomendo os outros diversos casos criminais que vocês podem assistir aqui no canal.